A todos. Eu estava revendo uma palestra de vocês em 2013, vocês assustaram o palestrante. O bom dia deu para ouvir na segunda quadra. Eu vi a cara dele. Ele ficou muito grato, eu lembro. Eu lembro não, tá? Então, bom dia a todos, que o nosso Senhor Jesus nos ilumine, nos intua a todos, para que nós nos harmonizemos junto a Ele para os mais altos fins da nossa existência. Então, o tema escolhido foi: fora da caridade não há salvação. O termo original, muitos de nós não mais conhecemos, porque foi nos primórdios da criação do catolicismo Estado. Não estou falando da religião católica, estou falando do catolicismo Estado. Como vocês sabem, na época do Cristo, éramos uma minúscula ilha de monoteísmo, enquanto hebreus, num oceano imenso de politeísmo, em que todos nós, das outras nações, acreditávamos em vários deuses. E a guerra começou por causa da defesa do quesito do Deus único. Mas, o cristianismo avançando, o Constantino resolveu adotar por massa de manobra a crença popular. Ele foi bem esperto. Os hebreus estão se elevando em número, o Egito pensa, se eles crescerem demais, eles vão tomar o poder. Então, a mortandade dos inocentes que Herodes mandou a fazer. Então, mas Constantino, em vez de aniquilar os dissidentes, os contrários, ele resolveu falar, bom, já que a maioria está acreditando no Deus único, vamos absorver esta força deles. E ele instituiu a religião cristã como a oficial. Mas aí tinha duas questões. A primeira era que muita gente do sistema anterior não estava muito afeita. Por quê? Porque Roma perseguiu insistentemente, matou, sequestrou, né, milhares de cristãos. Então, muita gente tinha aquela ideia de que se eu vir a ser cristão, coisas ruins vão me acontecer. E Roma fez muito esforço para que isso ficasse fixado na mente da humanidade. Então, houve uma tendência para rejeitar a novidade. E o Constantino falou assim, tá, mas se vocês não aceitarem a religião oficial, nós vamos te perseguir. Então, perseguiam porque éramos cristãos, e agora, se você não for, você será perseguido. Essa era a primeira questão. E segunda questão, além do paganismo, é a questão do protestantismo. E isso foi a parte mais bacana, né? John Hus, o Wycliffe, Martinho Lutero começaram a cogitar de certas verdades que a igreja oficial, a igreja Estado impunha, né? Comprar perdão de Deus, comprar um lugar ao céu, né? Quanto maior a minha riqueza, mais forte é a prece que eu mando fazer por mim, né? Aí John Hus e Wycliffe e Martinho Lutero falaram, isso não está legal, isso não está escrito, não foi isso que o Cristo veio a dizer. E naturalmente que eles foram mortos por causa disso, né? E aí a igreja começou a entender que estava perdendo, estava esvaziando as suas igrejas, porque as pessoas começaram, tem mais um fator, eu chamo o fator Nietzsche. Se a igreja persegue tanto, mata tanto, a igreja oficial mata tanto, persegue tanto, tipo assim, mata Jordano Bruno e ameaça de morte Galileu, Nietzsche fala assim, Deus está morto. A gente vai seguir apartado dessa crença religiosa. Então agora a ciência é fato, positivismo é fato, iluminismo é fato, e religião é folclore. Todos esses três fatores, o materialismo, o paganismo e o positivismo, esvaziavam as carteiras das igrejas. Até que os chefes da Igreja Católica, Estado, não da Igreja Católica Cristã, tiveram uma excelente ideia. Se você sair da igreja, coisas horríveis acontecerão com você. A gente ainda tem um resquício assim, não é não? Inclusive no espiritismo, se você deixar de frequentar a casa espírita, coisas horríveis acontecerão com você. Não, gente.
coisas horríveis vão me acontecer desde que eu saia do trajeto das leis morais, desde que eu não faça o bem, desde que eu não seja bom, aí sim, naturalmente, causa e consequência, ação e reação, mas não é porque eu deixei de frequentar domingo na cena que eu vou sofrer punições de Deus. Mas é nessa época, então, no início, nos primórdios da igreja Estado, que nós começamos a ser impregnados com essa ideia. Fora da igreja não há salvação. Só dentro da igreja que você pode ser salvo. Hoje em dia, até coisas ruins, a humanidade, fala para as outras pessoas que estão em depressão, isso é falta de Deus. Não é? A pessoa está indo uma sequência de eventos negativos, isso aí é uma falta de oração. Bom, então, a primeira ideia era essa, fora da igreja não há salvação. E aí, assim, Kardec vai cogitar essa história. Fora da igreja não há salvação, mas que igreja? São inúmeras as denominações religiosas, quais delas é aquela que eu devo seguir? Né? E aí Kardec vai dizer que não. Né? Então é fora da verdade não há salvação. Tem uma lenda árabe que diz que a verdade é um grande espelho que caiu do céu e cada religião pegou a sua parte, achando que, refletindo parte do todo, aquela religião, aquele núcleo religioso, está coberto de razão. Né? É igual à história do elefante em terra de cegos, cada cego pega uma parte do elefante e descreve o todo como se fosse aquela parte. E só quem vê a montante é que pode ter a noção exata do que é um elefante. Né? E aí Kardec fala assim, não, fora da verdade também não é o correto, porque cada um defende a sua verdade com seus argumentos, seus sofismas, e todo mundo tem razão no seu ponto de vista. Né? Cada um dos cegos que pegou aquela parte do elefante estava descrevendo uma parte da realidade, e está tudo bem. E aí Kardec fala assim, não, gente, não é fora da igreja, não é fora da verdade. Se não houver essa ação amorosa, acolhedora em direção ao outro, aí sim, a gente não tem como ascender a patamar espiritual melhor. Então, é fora da caridade, não há salvação. Ele vai discorrer esses argumentos no capítulo 15. Inclusive que ele faz um esforço até para vacinar a doutrina espírita contra um proselitismo. Contra aquela história de que, nossa, eu achei aquilo que falaram lá muito bacana, eu vou lá e doutrino todo mundo da minha família. Minha mãe, que é católica há trocentos anos, eu vou lá e não, mas você tem que abandonar a tua crença e ser espírita. Porque fora da verdade não há salvação. Não. Né? É fora da caridade. A pessoa pode ser completamente ateu, né? E qual que é o feminino de ateu? Não é à toa, não. Mas eu não sei o feminino de ateu. Ateia. Então a pessoa pode não acreditar em Deus e ser tão boa pessoa quanto o melhor dos religiosos. Então, essa é a ideia de Kardec iniciando o nosso capítulo. Perdão. Temos duas premissas. João, na primeira carta, no seu capítulo 4, ele fala assim, Deus é amor. Todo mundo está ciente disso. E se nós lermos, assim, caridade e amor em movimento, não é uma frase escrita numa obra de Kardec, mas é a interpretação final, resumida, do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, caridade é amor em movimento. Deus é amor. Agora, quebrando o protocolo, unifiquem essas duas frases numa só. A pergunta é, se Deus é amor, primeira verdade. Se caridade é o amor em movimento, qual é a consequência? Deus é amor em movimento. Ou, eu ouvi outro, Deus é a própria caridade em ação. É isso. Então, a gente tem que saber isso, que assim como o vento é o deslocamento do ar, a caridade é a ação de Deus. Isso não pode ser esquecido. Se esquecermos qualquer coisa ao sair daqui, isso tem que ficar claro. Caridade é Deus em ação, é Deus em movimento. A caridade é a respiração de Deus. Ok? Porque nós vamos precisar dessa questão primeiro. Então, temos que saber disso. A caridade não é uma ação minha em relação ao outro. A caridade é a ação de Deus em relação a nós.
Desculpe, faltou uma palavra nessa frase. A caridade não é tão somente a minha ação em relação ao outro. A caridade também é a ação de Deus em relação a nós. E aí Kardec vai começar o capítulo, né? O que precisa, se não é fora da igreja, não há salvação. Se não é fora da verdade, não há salvação. Se não é a igreja e não é a verdade que vai me salvar, o que vai me salvar? E o que é salvar, na verdade, né? Salvar, gente, Moisés falava do ser justificado diante de Deus. Ele só linkou uma lista de 613 coisinhas que a gente tinha que fazer. Aí ele até facilitou para nós 10 mandamentos. Kardec falou das 10 leis morais, baseado nos 10 mandamentos. E isso tudo se resume numa letra, né? Quando o fariseu pergunta para Jesus o que eu devo fazer para herdar o reino de Deus, se salvar, herdar o reino de Deus. E aí Jesus chama pela memória dele, pelo conhecimento prévio dele, e ele desencadeia o pensamento. Ama a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o entendimento, de todos os teus recursos, e ao próximo como a si mesmo. Está aí todas as leis, estão aí todos os profetas, faze isso e viverás. Isto é o salvar o espírito, né? Então, ama a Deus sobre todas as coisas. Meu relacionamento com Deus, como é que é isso? Ama ao próximo, meu relacionamento com o próximo, como é que está? E ama a si mesmo, como é que eu me acolho, como é que eu não me saboto, como é que eu me cuido. Então é um relacionamento com Deus, com o próximo e comigo. Isso chama-se religião. Religião não é mais nada do que isso. É o bom relacionamento, caridoso, amoroso, acolhedor, respeitoso, eu com Deus, eu com o próximo e eu comigo mesmo. Mas como é que eu vou me relacionar com Deus? Aí João mata essa charada, né? João, o evangelista, ele fala assim: se eu digo que amo a Deus, mas odeio ao próximo, sou um mentiroso. Como é que eu vou amar a quem eu não conheço, se eu não amo a quem eu estou vendo todo dia? Então, salvar o espírito é chegar naquele patamar espiritual de tranquilidade íntima, eu estou de boa com os meus inimigos, teoricamente não tem ninguém contra mim, eu estou com a paz da consciência do dever cumprido. Então eu estou em paz, eu estou pleno. Isto é, aspas, o momento do salvar-se. Mas permitam ler, então, na íntegra, o original. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas, e colocará as suas ovelhas à direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestiste. Achei-me doente e me foste visitar, estive preso e me foste ver. Então, esse é o texto onde Mateus descreve o que seria o julgamento final, o juízo final. Antigamente, e muitos de nós ainda têm essa mancha na memória, nós acreditávamos que ao morrer passaríamos por um juízo, um tribunal acusatório, onde uma lista das coisas ruins que eu fiz bateria com uma lista das coisas boas que eu fiz, e aquela que tivesse mais peso, ou eu iria para o inferno, ou eu iria para o céu, né? Ainda tem gente que pensa assim. E eu fiquei surpreso ao ver que isso não é dos hebreus. Lembra que os hebreus ficaram na casa dos egípcios um bom tempo? Os próprios egípcios tinham o que se chama o Tribunal de Osíris. Vamos lá, dá uma olhada. Gente, é tudo igual ao que a gente pensa: céu e inferno, penas eternas, né? Horus e Osíris vão recepcionar a alma do que recém desencarnou, e o coração de Osíris, representando aquelas atitudes nossas, o que nós fizemos de bom, o que nós deixamos de fazer de bom, o que nós nos omitimos, o que nós fizemos de certo, tem um peso. As minhas atitudes
tem um peso. Isso é muito importante porque não é desprovido de verdade. E aí, nessa balança de Osíris, vai ser colocada uma pena. Se a pena for mais... Então tá aqui, minhas ações e como se diz? Aquilo que vai dar base, o molde, o gabarito. Minhas ações e o gabarito. Se as minhas ações foram mais pesadas do que a pena, eu vou para o Hades, inferno. Se as minhas ações forem mais leves do que as penas, então eu subo aos Elíseos. Tem outro nome para os egípcios. Mas, olha só, é igualzinho. A Igreja Católica, Estado, pegou exatamente dessa crença anterior para grafar nas nossas atitudes os nossos medos atuais da pena eterna. Se eu mentir, se eu matar, se eu roubar, né, os 10 pecados capitais, eu vou para o inferno, onde haverá um fogo de queimar eternamente a alma do pecador. Né? Então, religião por religião, todos nós temos essa noção equivocada. O que é esse julgamento final? É eu diante de mim mesmo. Onde que estão grafadas as leis de Deus? Dentro da nossa consciência. Então, o julgamento final nada mais é do que uma análise que eu faço daquilo que eu fiz. E não é uma questão punitiva. Eu não vou olhar para as minhas ações de uma forma acusatória para mim mesmo. Não vamos fazer isso. Olha, é tipo um quadro, né? Olha, esse quadro, nossa, eu poderia ter colocado um pouco mais de cor aqui, poderia ter posto mais delineado aqui. Eu acho que dá para fazer melhor. É uma análise onde nós vamos simplesmente avaliar. Será que foi bom a minha atitude? Será que não foi bom? A gente vai fazer um feedback para nós mesmos. E se eu achar que não está bom aquele quadro, eu vou pintar outro. Simples assim, uma nova reencarnação, uma nova existência. Eu vou fazer de novo. Né? Então, o espírito se salva fruto dos seus atos. A sua consciência é que vai dizer para ele, não é se eu vou para o inferno, não existe isso do vou para o inferno. Eu estou num patamar X, vou crescer a um patamar melhor, vou ficar no mesmo patamar, ou vou ter que refazer porque eu não atingi o mínimo. Né? Plenamente justificado diante das reencarnações. Então não é uma punição nascer de novo. Né? Me permite uma pequena parênteses aqui. Ainda ontem, num grupo de estudo, uma senhora simpática, bondosa, caridosa, assim, e ela estava muito triste porque o assunto se desenvolveu sobre essas questões e ela falou, nossa, eu devo ter pecado muito em vidas passadas. Eu devo ter maltratado crianças a miguelão, assim, a milhão. Aí nós perguntamos, mas por que você pensa isso? Não, porque minha casa está cheia de crianças. É neto, é sobrinho, é filho de não sei quem, sempre tem um piazinho que a gente não sabe de onde veio. Mas isso é punição? Pois é, elas me adoram, elas me querem. Mas então, aí eu expliquei para ela que se eu tivesse uma babá para cuidar dos meus 5 filhos, chegasse em casa no final do dia, eles tivessem assadinhos para trocar a fralda com fome, desnutrido, sujo, eu nunca mais contrataria aquela babá. Mas, ao chegar em casa, está todo mundo gordinho, feliz, contente, só precisando do abraço, aquela babá seria permanente no meu quadro de trabalhadores. Aí ela ficou feliz. É mesmo? É. Então, assim, aí eu continuei explicando, né? Porque foste bom com pouca coisa, a gente vai crescendo com um dos filhos, vai crescendo com 2, vai crescendo com os netos, até que a gente já, cabeça prateada, começa a ser aquele patrono daquela família, ou aquela matrona daquela família, a quem todo mundo vai buscar algum recurso, financeiro principalmente, né? De balinha, no caso da avó, né? A mãe, mas mãe, a mãe da criança, mãe, eu falei para ela está doente, ela não pode comer doce. A vozinha assim. Então, falávamos que à medida que nós crescemos nesse afeto, nesse acolher, nesse respeitar, nesse amar, nesse se debruçar sobre as demandas do outro, nós vamos então acrescidos, nós somos acrescidos de mais pessoas a quem mais nós nos responsabilizamos. Agora imagine progredir nessa ação em direção ao outro até sermos almas crísticas e termos um mundinho só para nós. Já imaginaram que beleza? Né? Então vamos lá, vamos conversar com Mateus no capítulo 25. Vinde benditos de meu Pai.
Tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Posse do reino, já ficou claro o que é ascender a esse plano espiritual superior. Foi preparado desde o princípio do mundo. Quem nos criou? Deus. Como é que nos criou? Simples e ignorantes. Mas tem um DNA dele ali. Tem uma luzinha ali. Aquele princípio inteligente vai progredir até ser um espírito autônomo, até progredir ser um espírito bom, até progredir ser um espírito de luz. Então, foi preparado desde o princípio do mundo, fala do périplo espiritual que nós fomos desde simples e ignorantes até sermos deuses. Tomai posse aqui, benditos de meu Pai. Vamos trabalhar o que é benditos de meu Pai. Deus vai falar bem de alguém. Benditos de meu Pai. Né? Tipo assim, o chefe do universo vai dizer que aquela pessoa, ó, padrão. O que Deus vai dizer de mim quando me encontrar? Quer dizer, não, quando eu encontrar ele, né? Porque ele já está perto. E aí Kardec, no capítulo 17, vai dizer tudo aquilo que é necessário para a gente ser uma pessoa de bem. É muito pouca coisa, gente. Vamos lá dar uma lida, tá lá os caracteres do homem de bem. Ele só descreve Jesus, mas a gente alcança, não tem problema nenhum, tá? Verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Essa parte tem uma versão bacana do Haroldo, ele falando do pão de queijo. Justiça, amor e caridade. Você pega lá o polvilho, o óleo e o queijo. Mistura, faz um pão de queijo. Depois que ele está pronto, você consegue tirar os ingredientes? Separar os ingredientes? Então a gente tem que começar a pensar em Deus, em todos os seus atributos, mas principalmente nesses três: justiça, amor e caridade. Pensar como uma coisa ao mesmo tempo. Tipo a terceira dimensão. O espaço, o tempo funcionando igual, gente. Ao mesmo tempo. Quando um muda, o outro muda. Quando um cresce, o outro cresce. Então, Deus não pode ser justo sem ser amoroso. Não pode ser amoroso sem ser caridoso. Ele não dá para distinguir essas três ações numa só. Então, essa virtude em 3D é o que nós precisamos desenvolver o intelecto. Então, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade. Por que essa frase do livro de Kardec é fantástica? Porque ela só resume todas as 10 leis morais que vão culminar na lei de justiça, amor e caridade. Só que ele já está dando aqui uma dica que Jesus já fez antes. Kardec está sutilmente falando de que o modelo é Deus. Não é fulano, beltrano ou cicrano. Kardec, e Jesus vai dizer isso, o modelo não é o próprio Jesus. Ah, mas ele é o maior espírito que já singrou aqui na Terra. Sim, e está tudo bem, a gente respeita isso, mas ele não é o Pai. Jesus não é Deus. E aqui Kardec está dizendo assim, se Deus é a caridade em ação, se a caridade é Deus em movimento, o modelo da caridade é Deus. Né? Jesus vai dizer isso mais tarde e a gente vai conversar sobre isso. Então, o resumo dessa palestra está nessa página do capítulo 17, O Homem de Bem. Juro para vocês que 10 sessões de um grupo de estudo dos mais avançados não dão conta. Graças a Deus, né? Senão... Vamos lá. Jesus começa, tive fome e me destes de comer. Vocês não estão lembrados lá no princípio do Sermão da Montanha, quando Jesus fala, bem-aventurados vós que tens fome e sede de justiça, pois que serão consolados. Né? Nesse mesmo sermão, Jesus fala para os apóstolos assim, né? Pedro fala, melhor que a gente dispense esse povo que vai entardecer, vai anoitecer, eles estão longe das suas aldeias originais e eles já estão com fome. Aí Jesus, dai vós mesmos de comer. Olha que importante. Dai vós mesmos. Jesus poderia apresentar um banquete na mesma hora. Pronto, está feito. Mas ele fala assim para nós, na pessoa dos seus apóstolos, dai vós mesmos de comer. Vamos lembrar que a época do Cristo era multidão, era discípulo e era apóstolo. Fora os críticos, os detratores. Mas os que seguiam Jesus... Ou era multidão é aqueles de nós que ouvimos falar de uma filosofia de bem acolher ao próximo, mas isso não me faz uma pessoa diferente.
é uma boa doutrina, é uma boa leitura, é um bom estudo, mas isso não me transforma moralmente. Essa é a multidão. Os discípulos somos aqueles que anotamos os conhecimentos e decoramos, né? Somos fariseus, somos saduceus, nós decoramos o ensino e sabemos até falar no público, no púlpito, junto ao público, né? Mas os discípulos só adquirem conhecimento. Os apóstolos são aqueles que o Cristo escolheu, primeira questão. Mandou 2 a 2 para diversos lugares, menos para a Samaritana, porque lá já tinha alguém escolhido para isso. Não vais aos gentios, porque já tinha Paulo de Tarso para fazer isso. Mas os apóstolos são aqueles que, amando do Cristo, vão dar luz aos cegos, vão sanear os leprosos, vão fazer andar os paralíticos, vão curar os endemoniados. Além de conhecer, além de seguir, eles mudaram a sua trajetória de vida, abandonaram, abdicaram da sua vida, do seu cotidiano, para assumir a própria vida do Cristo, copiando os movimentos, repassando os seus ensinos e fazendo o que ele fazia, curar os doentes. Dai vós mesmos de comer. Ele está dizendo assim, existe uma demanda além de vocês. Vocês detêm a capacidade de atender essa demanda. Não precisam que eu faça isso por vocês. Isso é muito importante, gente. A gente tem que começar a aprender o poder que nós temos na conversa, na nossa oração, na nossa imposição das mãos. É fantástico quando você descobre que as coisas mudam só porque você estava presente no ambiente. Por isso a necessidade da espiritualização do ser, a moralização desse espírito, para que vocês possam ser reflexo de Jesus junto aos que estão com fome. Tá certo? Então, dai vós mesmos. Nem vou falar aqui do milagre da multiplicação, é só nessa questão do eu tive fome e me destes de comer. O que uma criança, adolescente tem fome? De um sentido, de um norte da vida. O que uma pessoa madura tem fome? De entender as mudanças orgânicas que acontecem no corpo. Depois dos ENTA, né, dizem que é só ladeira abaixo. Né? Ontem eu estava conversando, a gente fazendo lanche para a associação, a gente estava conversando que, eu 5, e você 6, e eu 8. Ah, nossa, você é 10. O que é isso? Quantidade de comprimidos no café da manhã. É uma beleza envelhecer, não é mesmo? E aí, então, tive fome e me destes de comer. Jesus está se colocando no lugar do necessitado. Ele está se fazendo o necessitado. É aquela questão de Madre Teresa de Calcutá. Abriu o portão do convento, atravessou a rua, foi pensar as feridas de um leproso todos os dias. O alto clero da Índia da época chamou ela e criticou a ação. Você coloca em risco todo o convento, podendo trazer a lepra para dentro dos muros. Aí ela só respondeu assim, mas era o próprio Jesus que estava me pedindo que eu atendesse. Como é que eu ia recusar? É essa questão que a gente tem que aprender. A pessoa que nos agride é Jesus pedindo paciência. A pessoa que cai no chão, vitimada pelo ladrão, é Jesus mostrando a minha necessidade de acolhimento. A pessoa que vira as costas, é Jesus mostrando, vai atrás. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não vim para os justos, eu vim exatamente para os pecadores. Vai lá atrás dele, assim como Deus vai atrás do filho pródigo. Quer dizer, não, minto. O filho pródigo volta por suas próprias pernas, forças e decisão, mas Deus estava lá o tempo todo esperando que ele voltasse, quando então ele é acolhido. Então, se a gente... Pedro tem uma história que conta, é Humberto de Campos, né? Pedro estava naquela recém-desencarnação do mestre e ele estava muito choroso, pesaroso, sentimento de culpa por causa da negação, e ele chorava, até que ele chora tanto que dorme. Aí o Cristo aparece em sonho, bem lúcido, e ele fala assim, Pedro, por que tu está chorando? Ah, Senhor, saudades, porque não sei. Não, amanhã eu vou te ver, fica tranquilo, amanhã eu passo aí, amanhã eu dou um cheirinho em você. Né? E aí Pedro acordou todo feliz, arrumou a casa, fez faxina, colocou orquídeas não tão lindas quanto essas. Né? Mas trocou o vaso de flores, arrumou a toalha límpida e esperou Jesus pacientemente. Tipo assim, pacientemente. De repente, bate na porta
aparece um leproso. E ele falou, olha, meu querido, eu não posso te atender agora, porque estou esperando uma visita muito importante. Você me desculpa. 2 horas depois, era uma prostituta. Olha, eu não consigo te atender agora, tá bom? Volta num outro momento, porque hoje eu estou esperando uma visita muito importante. Era um paralítico. Não tenho nada para te dar, estou esperando uma visita muito importante. Chegou a noite, Pedro olhava no relógio, nada. Ficava olhando o celular, o GPS não dizia nada. Tá bom, foi dormir, triste, desalentado. Cristo aparece de novo num sonho lúcido e Pedro, mestre, que saudade. Mas Pedro, eu fui aí te ver. O senhor não passou aqui não. Pedro, eu passei aí 3 vezes, Pedro. Eu estive aí 3 vezes e você fechou a porta na minha cara. Então, quando a gente vê no outro que esbraveja, agride, xinga, vira as costas, trai, rouba, o maledicente, o caluniador, aquele que entra na minha casa e mata meu filho, aquele que entra na minha casa e estupra minha filha, aquele que puxa meu tapete. Quando a gente aprender a ver nessa pessoa o próprio Cristo, vai mudar a nossa concepção do outro, né? Martin Luther King que tem uma dica bem bacana num sermão que ele fala amando os inimigos. Vocês vão lembrar que eu já citei aqui. Ele fala assim, se Deus acredita, aposta, confia no vir a ser daquela pessoa, e ele sabe que aquela pessoa vai ser uma pessoa boa e que aquela ação má não representa a própria pessoa, quem sou eu para discordar? De Deus. Deus acredita no futuro luminoso, pródigo daquela pessoa. Por que eu vou desconfiar da confiança que Deus sente no próximo? Né? Tive fome e me destes de comer. Continua. Tive sede e me destes de beber. Lembram de quem? A samaritana. Ela estava com aquela sede de um convívio. Por quê? Porque ela teria tido mais de 5 maridos, que na verdade é uma figura alegórica. Ela era rechaçada. Ela tinha que pegar água no poço em pleno sol do meio-dia, a pino. Porque todas as mulheres sábias pegam as águas mais frescas no alvorecer, no nascer do sol, quando o poço ainda está refrescante. Mas ela não, ela era punida com o sol escaldante porque ela era segregada do convívio, porque ela era criticada por aquilo que ela teria feito. Ela era, aspas, impura, porque teve 5 maridos. Né? E aí ela conversa com o mestre, e o mestre fala assim, ó, se você me pedir desta água que eu tenho a oferecer, você nunca mais precisará voltar a esse poço. O que Jesus está dizendo? Né? Se você vem à minha forma de agir, se você muda a sua forma de pensar, se você passa a agir como eu ajo, né, você estará sempre plena. A sua sede no deserto, né? O deserto representa, inclusive, a escassez, a pessoa sozinha, a pessoa isolada, a pessoa não compreendida, a pessoa invisível social. Né? Então, a partir do momento em que uma outra forma de pensar nisso, a pessoa que é depressiva, não vê motivação nem para sair da cama, de repente, Raul que fala isso, né? Ela é convidada a fazer assistência social, ela é convidada a fazer obras de caridade, ela é convidada a fazer atendimentos ao outro e ela sara dessa depressão. Dá-se a ela uma motivação de vida, tira ela essa sede de companhia, de afeto, de abraço. Então, tive sede e me deste de beber. Né? Aqui um parênteses, a samaritana foi mais valiosa do que os próprios apóstolos. Porque os apóstolos precisavam de milagres para propagar a ideia do Cristo. Já a samaritana convenceu toda a Samaria da bondade, do respeito, da caridade, da fraternidade, do amor incondicional ao outro, só na fala. Não precisou de provas mediúnicas nenhuma. Continuou o Cristo. Careci de teto e me hospedastes. Né? O que é o teto, gente? O que está sobre o meu guarda-chuva? O que está sobre a minha guarda? O que está sobre a minha responsabilidade? Mas também pode ser aquele acolhimento, a quem eu dou hospedagem, a quem eu acolho.
acolho. Vamos pensar a nível de, tipo assim, os cubanos, os venezuelanos, os estrangeiros, não só em questão nacional, de nacionalidade, mas às vezes aquela pessoa daquela questão religiosa específica tem um conhecimento um pouco deturpado e não está fechando. Ela acha que está sendo punida. E aí a gente fala para ela, não, Deus só está dando oportunidade de você refazer o mal feito. Você não está sendo punida nada. Você está tendo uma nova oportunidade de fazer de novo. Né? Então, acolher os diferentes. Isso é muito importante. Ele torce para um time e eu torço para um outro. Vamos acolhê-lo. Ele é de um naipe político e eu sou de outro. A gente não concorda, mas nós sentamos juntos e conversamos no café das 5 e está tudo bem. Né? Então, acolher o opositor, inclusive. Essa é a parte melhor. Por exemplo, todo mundo, 100% das pessoas que foram estudar o espiritismo para combatê-lo, todos viraram espíritas. Não no sentido do, eu era católico, agora vou ser espírita. Não. Se tornaram melhores católicos, porque entenderam a premissa do espiritismo. Né? Tanto que nas reuniões da Sociedade Espírita de Paris, não tinha nenhum espírita, nem Kardec era espírita. Né? Mas tinha lá judeus, tinha lá muçulmanos, tinha lá católicos, tinha metodistas. Eram as reuniões de pessoas que estudavam sobre aquilo que o espiritismo defende. O espiritismo vai ser o futuro das religiões nesse sentido. Né? Um padre é um melhor padre a partir do momento que ele estuda o fato revelado pelo espiritismo. Fora da verdade, não há salvação. É fato que eu vou reencarnar. Quer eu acredite, quer não. Então, sabendo disso, o orientador daquela paróquia, ele pode fazer um atendimento fraterno muito melhor, muito mais embasado. Então, carecer de teto é abrigar ideias, pessoas diferentes, inimigos principalmente. Lembram disso? Se amar ao próximo é caridade, amar o inimigo é a mais sublime caridade. Estive nu e me vestistes. Isso me leva direto à túnica nupcial. O rei, casando o filho, encontra no salão alguém que não estava trajado adequadamente. O que é meu traje? Né? Em estudos mais avançados no grupo de estudos, a gente fala do perispírito, que se torna mais quintessenciado, mais sutil, mais diáfano, a cada vez que eu progrido na minha moralidade. Mas túnica nupcial é exatamente eu estou de acordo com aquela ambiência, eu estou me comportando de acordo com a sobriedade que aquele ambiente requer, né? Eu estou cuidando dos meus pensamentos para manter aquela ambiência santa daquele meu grupo de estudos, da minha reunião com meus amigos. Eu estou me mantendo não só a ambiência externa, mas a minha ambiência interna, adequada, consentânea, congruente com aquela moralidade que eu defendo. Né? Estive nu e me visitaste. Né? Lembrando também que o próprio filho pródigo, quando chega na casa do pai, a primeira coisa que o pai... põe-lhe uma sandália nos pés, né? Devolve-lhe a túnica, põe um anel nos dedos. Ele está trajando o filho como? Ele é meu filho querido. E ele está de volta para casa. Né? Então, achei-me doente e me visitastes. Aqui vamos trabalhar uma outra forma de doença. É uma doença invisível. Quem explica sobre ela é a passagem do paralítico de Betesda. 38 anos, ele estava à beira da piscina, sempre próximo da solução. A Edivaldo faz uma crítica construtiva. O que aconteceu com essa pessoa que durante 38 anos, muito próximo da solução, nunca pegou a solução para si? Não angranjeou amigos, não fez tratos, não... Né? Meu amigo, você que pode caminhar, você se joga, fica bom, me joga. Ou então faz o seguinte, me joga primeiro, eu fico bom, depois eu te jogo. 38 anos no mesmo lugar, paralisado da vontade. Né? Exatamente como eu... Né? Amanhã é segunda? É dia de começar a dieta, não é? Amanhã eu começo. 31 de dezembro, ano que vem eu vou ser uma pessoa melhor.
Mas quando que você falou isso? Em 1917. Mas nesse ano que vem, eu vou ser uma pessoa melhor. E a pior parte é o espírita que conhece a reencarnação. Eu não vou me melhorar agora, eu vou renascer de novo, deixa para depois. Tá bom? Né? Achei-me doente e me visitastes. O paralítico do Betesda, então, vai dizer dessa nossa tendência em paralisar o nosso avanço. Estive preso e me foste ver. É isso? Peraí, tem uma coisa... É isso aí. Preso em quê? Preso em maus pensamentos, preso em maus costumes, né? Eu queria tanto emagrecer, mas você largou a mão daquela dieta esquisita que você fazia? Não. Então, né? Eu estou preso a um pensamento vicioso, né? Eu estou preso a uma imagem. Aquela pessoa me causou um dano há 35 anos atrás. Hoje eu reencontro com ela. E eu acho que ela é a mesma pessoa de 35 anos atrás. Aliás, o maior medo é quando as pessoas me encontram. Nossa, há quanto tempo? Você não mudou nada. Eu falo, ixi, estou fazendo alguma coisa de errado. Né? Então, resumindo, estive preso. Quando é que nós vamos nos deparar com aquela pessoa que está presa a uma forma de pensar ou a um comportamento vicioso e nós vamos conseguir dar a ela, não empurrá-la para o avanço, não infringir o livre-arbítrio dessa forma, mas quando é que nós vamos fazer com que ela repense e calcule a sua própria rota novamente, né? E aí Cristo fala bem claro, todas as vezes que isto fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. Entenderam agora de onde Madre Teresa de Calcutá tirou? Ela não inventou do nada. Ela lia a Bíblia, olha que interessante, né? Então ela atravessando a rua, saindo do convento, para todos os dias, durante alguns meses, pensar as feridas do leproso, da onde que ela tirou? Né? E mais pequenino, gente, agora nós podemos ampliar esse conhecimento. Quem é o mais pequenino? Às vezes é aquele obsessor, às vezes é aquele familiar complicado, às vezes, ou seja, é alguém que tem uma demanda. É da natureza que um ambiente de mais calor flua calor para um ambiente mais frio, né? É um ambiente de maior potencial elétrico flua eletricidade para um ambiente de menor potencial. Então, o maior cuida do menor, sempre foi isso. Um planeta de maior massa vai atrair alguma coisa de menor massa. Então, aqueles de nós que já detemos algum conhecimento do Cristo, das ações morais, e em vendo alguém que ainda está acanhado no seu próprio crescimento moral e espiritual, nós temos uma obrigação para com Deus, para elevar, oportunizar aquela pessoa a atingir os mais altos fins da sua existência. Lembrando isso, o próprio samaritano, quando ele abdicou da sua agenda, abdicou das suas fortunas, abdicou do seu tempo e ainda se propôs a cuidar no posterior, ele não é salvando o vitimado pelo ladrão, ele está oportunizando a que o vitimado pelo ladrão atinja os mais altos fins da existência. Quando a gente pensa em eutanásia, a gente está corrompendo essa oportunidade que nós estaríamos dando para que a pessoa atinja os mais altos fins da sua existência. Quando nós praticamos o suicídio, nós estamos impedindo esta pessoa de atingir os mais altos fins da existência. O assassinato, o suicídio, a eutanásia, o aborto, todos esses é uma falha nossa porque nós estamos impedindo a pessoa de crescer. Simples assim. E lembra que o modelo de caridade é Deus, não é só Jesus, né? E aí Jesus vai deixar isso claro quando ele fala das 3 parábolas da misericórdia. A moeda que se perde sozinha, sem que ela saiba o que está fazendo, ela é buscada até que se encontre. A ovelha que se perde sozinha, sem saber, não tem discernimento, não tem tirocínio, ela não tem a habilidade de se ver naquele contexto, ela não sabe se está perdida ou se está perto. Ela só está lá, né? Mas o bom pastor vai atrás dela, mundos e fundos, noites e dias, passando por intempéries, até que a encontre à beira do abismo. Está falando exatamente da misericórdia de Deus. E nessa passagem das 3 parábolas da misericórdia, é a primeira vez que vocês vão ver Deus configurado como uma mulher.
Uma mulher tinha 10 dracmas, perdeu uma. Então, a figura feminina trazida, alçada às questões da divindade. Então, Jesus está dizendo que a moeda é buscada até que se encontre, a ovelha é buscada até que se encontre, e o filho pródigo é abraçado a partir do seu livre-arbítrio. Aquele momento do caído em si, eu, a partir desse momento, decido não ser mais aquele que eu fui. Serei uma pessoa melhor a partir de agora. E ele volta para casa. Então, o modelo de perdão, gente, relacionamento, é Deus. Eu brinco, tem a trave horizontal da cruz, que é meu relacionamento com o outro. Mas tem a trave vertical da cruz, que é meu relacionamento com o alto. Né? O modelo de perdão não é mais, eu vou perdoar porque Jesus perdoou, eu vou perdoar porque Pedro falou que era para fazer isso, eu vou perdoar porque João exemplificou. Não, eu vou perdoar porque Deus perdoa. Lembra do samaritano, o caído pelo ladrão? De onde veio? Não se sabe. Quem era? Não se sabe. O que vestia? Não sei de que casta ele é. Eu vou ajudar todo mundo, a qualquer um, o tempo todo, de forma incondicional, sem me ater às circunstâncias que trouxeram aquela pessoa até aquele momento. Ruim, com certeza, mas eu não vou avaliar o passado dela. Eu vou ampará-la nesse presente e vou oportunizar que ela tenha um futuro mais ditoso. Então Deus é o próprio samaritano na parábola, onde ele ajuda de uma forma incondicional. Não gasta, não mede esforços, não mede o quanto gasta, não cobra o esforço que tem. Né? Às vezes a gente vai ajudar alguém, tem que atravessar a cidade inteira, sair do nosso conforto do lar para enfrentar uma chuva, atender uma pessoa que estava lá no bem bom. E a gente reclama, mas a pessoa não valoriza a ajuda. Não, nós não temos que fazer isso, nós temos que ir lá ajudar. Mas eu estava no conforto, então saia do teu conforto, você é cristão. Mas o trajeto é longo. Imagine um mentor seu não fez que trajeto para te acudir. Mas é de novo a mesma coisa. Tá, mas você acha que o mentor te cobra quantas vezes ele está fazendo? Né? Então, porque nós somos frutos da misericórdia de Deus, como Deus é extremamente caridoso conosco, ele permite até que a gente reencarne. Nossa, mas você errou muito, tá tudo bem, eu vou reencarnar de novo, porque Deus permite que eu reencarne. Né? Então, o modelo de perdão, de relacionamento com o outro, é Deus. Aquela velha clássica pergunta, o que Jesus faria nessa situação? Né? O bom samaritano é aquilo que eu já comentei, eu não tenho que pesquisar as circunstâncias que trouxeram aquela pessoa naquele momento. Você está assim, né? A cigarra é formiga? A cigarra, não, você está assim porque você bailou o verão inteiro, né? Mas tudo bem, eu vou te ajudar no inverno. Vamos lá, entra, senta e comamos, né? Você sabe que essa parábola de La Fontaine tem essa outra versão, né? A gente não conta mais a versão ruinzinha para as crianças. A gente conta que a cigarra não criticou a formiga e a acolheu e as duas passaram o inverno juntos. Bom, então, o bom samaritano vai nos trazer o olhar de Deus, incondicional. A minha função é te ajudar, não importa o que você fez. A minha função é te amar, não importa o que você fez. Contra mim, contra os meus, contra a sociedade, não importa o que você faça, eu me recuso a deixar de te amar. Essa é a lição do filho, do bom samaritano. No filho pródigo é que vai acontecer isso. Não importa até onde eu fui nessa vida de devassidão. Não importa que eu gastei todo o dinheiro do meu pai, todos os poderes que Deus me permitiu ter, todos os dons que o meu espírito pôde vir. Não importa se eu malbaratei os dons mediúnicos, os dons financeiros, os dons do argumento. Não me importa se os meus talentos foram escondidos. Deus me ama independente disso. Né? Amor incondicional. Lembra? O modelo de relacionamento com o outro é Deus. Amor incondicional. Lembrando que fora da caridade não há salvação. Caridade é o caminho em si. É a maneira como eu vou me relacionar com o outro. Caridade também é a maneira como eu vou me relacionar comigo. Não esqueçamos de sermos caridosos conosco mesmo. Né? Mas é a própria caminhada em si. Eu não estou, na questão 132 do Livro dos Espíritos, ele pergunta por que eu estou encarnando, nascendo pela primeira vez no planeta? Para a melhoria de si, melhoria da sociedade em que veio a renascer. No outro capítulo, 167, Kardec pergunta qual é o objetivo da reencarnação? O que muda? Por que estou voltando ao mesmo planeta?
para a melhoria de si e aumentar, favorecer o crescimento dos outros e da sociedade em que você veio ser chamado. Ou seja, por caridade nós reencarnamos e o nosso objetivo de permanência nesse hospital chamado Terra é caridade, com os outros pacientes internos. O objetivo da minha estada nessa cadeia chamada Terra é caridade para com os guardas, que são os meus opressores, que são os meus emuladores do meu crescimento, né? A pessoa que me tira a paciência é a pessoa que mais me dá paciência. Já pensaram nisso? Eu perco a paciência com outra pessoa, quer dizer que eu estou treinando ter paciência graças àquela pessoa. Então, essa escola chamada Terra, nós precisamos aprender uma única coisa. Ama a Deus sobre todas as coisas, ama o próximo como a si mesmo, ame. Nós encarnamos para amar, para aprender a amar. Nós reencarnamos para continuar o aprendizado. Então, caridade é a caminhada que Deus nos oferece. E é o caminho que eu percorro. Né? Lembra que João disse? Eu não posso atingir a Deus se não for através do outro. E André Luiz confirma esse aforismo de João, quando no livro, não tenho a mínima ideia qual que é, ele fala que o outro, tem aqui Deus, temos eu aqui nesse lado do penhasco, temos Deus do outro lado do penhasco, e se não for a ponte, que é o outro, eu jamais posso alcançar a Deus. Então, já dando um spoiler, não tem como eu alcançar a Deus sem a ponte que é o outro. Significa fora da caridade não há salvação. Não é uma opção, gente. A gente não tem essa opção, né? A gente só vai progredir desde que hajamos na caridade. E o caminho, a caminhada, quem nos criou? Deus, lembra? O alfa. Para onde nós tendemos? Para Deus, lembra? O ômega. Então, desde o início da caminhada até o final da caminhada, é só a caridade. Ok? Muito bem. O óbolo da viúva, ele vai simbolizar uma coisa bem bacana. Vocês já ouviram falar de bônus horas, né? Eu desacreditava nessa lenda até pouco tempo. Quando eu entendi o que é o bônus horas, eu vou dar, para eu conhecer isso, eu vou trazer para você a história de Lampião, o rei do cangaço. O exército de Lampião sobrevivia graças aos elementos saqueados, emprestados, doados de boa mente pela população. Um dos soldados de Lampião foi lá pegar uma cabra, achou bonitinha, foi pegar a cabra porque daria um bom alimento durante muitos dias para o acampamento. E ele tinha aval do Lampião para isso. Mas a dona da cabra implorou de pé junto, pelo amor de Deus, não me leve ao sustento da minha família. Minha família é muito pobre, carece de todo recurso. Passaremos fome se você levar essa minha cabrinha. Ele não deu ouvidos e levou a cabrinha para o acampamento. A mulher não pensou duas vezes, né? Se arrumou, foi direto para o acampamento. A polícia não tinha coragem de ir lá. Mas aquela moça, nos ditados do Nordeste, porreta, né? Foi lá, pediu para os guardas, dá licença, sai da minha frente, bem educadinha, e foi até a barraca de Lampião. Aquele teu moço me tirou o sustento da minha família e eu exijo que você me devolva. E Lampião achou muito justo aquele pedido. Né? E chamou o cabra, não a cabra, o cabra. Cabra, vem aqui, devolve a cabra para ela. Aí ele devolve a cabra para ela. Tipo assim, opa, levanta o tom para você ver. Ele foi lá, todo... Toma. Aí Lampião, vem aqui de volta. Você deu porque eu mandei. Agora você vai dar um de bom gosto. Você vai dar um porque você quer. Então, o óbolo da viúva não é o que eu faço para o próximo. É qual intenção eu estou fazendo. O óbolo da viúva é exatamente esse tom de caridade que meus atos envolvem. O primeiro ato dele foi extremo. Ele devolveu a cabra, então legalmente ele estava correto. Né? Pagou a dívida. A maneira como ele fez isso deixou ele em mais dívida. É isso. O óbolo da viúva, lembra? Ela deu daquilo que lhe faltava, enquanto todos davam daquilo que lhes sobrava.
lembrou, fazemos o link entre amar ao próximo. Amar ao próximo que me ama é muito fácil. Amar meu inimigo é que é raiz, né? Então, o bem que eu faço, lembra do tribunal de Osíris? O bem que eu faço é meu advogado perante Deus, perante minha consciência. Então, eu não preciso ser, né, um presidente do mundo. Eu só preciso agir de boa mente, porque aquela ação boa vai ser meu advogado da minha necessidade espiritual. Lembremos André Luiz? Ele pergunta para Lisas, mas esse hospital tem muito custo? Quem que paga as minhas contas? Aí o Henrique de Luna fala assim, vamos lá dar uma olhada, o Clarencio junto. Quem que pagava as contas? Aquela senhorinha, a quem André Luiz deu uma amostra grátis para salvar o marido dela. Deu assim, mais para se desfazer daquela chata que pedia todos os dias. Mesmo assim, o agradecimento dela era tão profundo, tão extenso, que ele se banhava naquela gratidão daquela pessoa. Então, o óbolo da viúva simboliza o que eu faço com caridade, com amor, com desprendimento, é o meu advogado no plano. E é isso que nós estávamos conversando, que não existe outra forma. André Luiz, naquele mesmo livro que eu não me recordo o nome, ele fala assim que se você é um agricultor, o outro é o seu campo de ação. É onde nós vamos colocar as nossas ferramentas em ação proveitosa para o crescimento, desenvolvimento, o desabrochar das outras pessoas que comungam conosco. Isso é caridade. E não tem outra forma de chegar aos planos celestes maiores, herdar o reino dos céus, entrar a chave do céu, né, a senha do céu, não é outra a não ser a caridade. E aqui eu termino dizendo que aquela frase do Cristo, muitos os chamados, poucos escolhidos, quem me conhece sabe que eu estou mudando, estou fazendo uma campanha para mudar Cristo, tá, gente? Por favor, eu preciso da assinatura de vocês. Muitos os chamados, poucos escolhidos, tá certo? Medão de vocês, né? Não, gente, está errado. Todos os chamados serão escolhidos. Ponto. Não tem como a pessoa mais acanhada espiritual não vir a ser luz. Então, a minha caridade para com o outro é prevendo essa evolução no futuro. Já pensou? Eu encontro uma pessoa, 30 anos, ela me faz um dano, eu tenho uma determinada mágoa, trago dela uma raiva que vai se acumulando ao longo das existências, né? Montecchios e Capuletos, ninguém sabe, Romeu não sabia porque Julieta, a família detestava ele, e vice-versa, né? E aí fica trocando aquelas revoltas. O que eu estava dizendo? Sim, assim. Mas, depois de um certo tempo, eu encontro a mesma pessoa. Será que eu vou lembrar dela por causa daquele dano que ela me fez? Ou ela será uma pessoa nova, diferente, né? Dizem que a providência divina, na sua manifestação de caridade, ela permite isso. Em que quando o meu inimigo maior estiver encarnado, eu estou desencarnado. Quando o meu inimigo maior está desencarnado, eu volto para encarnar. Até que passe-se o tempo, a gente aproveita a oportunidade de crescimento, até que um dia o meu obsessor me encontre. E aí ele fala, nossa, você está diferente, né? Você está melhor, você não é aquele a quem eu odeio tanto. Tá bom, pode ir embora. Sim, né? É a caridade que me liberta da ação preciosa do próprio obsessor. Feito isso, deixo com vocês esses pensamentos divididos, compartilhados, para que a gente tenha mais ferramentas para melhor gerir a nossa existência. Ok? Tem que fazer uma prece agora? É isso? Tem que, até parece. É ruim, né? Bondoso Deus, Mestre Jesus, amigo nosso de todas as horas, companheiro abnegado, mestre sempre presente, professor atento que nos oportuniza a correção dos erros em cada prova, jamais nos reprovando, mas pacientemente nos voltando a ensinar, a orientar, a acompanhar, pegando na nossa mão titubeante, encaminhando os nossos passos trôpegos, de maneira, Senhor, que um dia atinjamos as autonomias necessárias para sermos um contigo,
partícipes juntos da construção, manutenção da harmonia do universo. Que os seus espíritos, Senhor, sejam o nosso pleito de gratidão pela tua presença, através desses mentores abnegados que aqui estão, através desses técnicos da espiritualidade que aqui vêm no intuito do trabalho em direção às nossas necessidades, e também, Senhor, pela pleiade de espíritos que aqui chegam para se acalmarem, se harmonizarem, se refazerem psico e organicamente, de maneira, Senhor, que esse imenso hospital agora, invisível aos nossos olhos, tenha em cada leito um seu protegido e agindo sobre essa pessoa, encarnada ou desencarnada, que nós todos estejamos a infundir a plenitude das nossas melhores intenções, para que desta ambiência todos nós nos recuperemos, nos restabeleçamos e caminhemos intimoratos em tua direção. A luz que brilha agora em nossos corações, permita que ela também acenda em nossos lares, para que acolhamos a todos que lá cheguem, encarnados e desencarnados. E dos nossos pensamentos, Senhor, pega as melhores partes e leve aonde eles possam ser úteis, nos abrigos, nas marquises, nas sarjetas, nos hospitais, cadeias penitenciárias, lupanares, asilos, orfanatos, aonde quer, Senhor, que haja um vitimado pelos ladrões, que nós sejamos o teu samaritano a agir a teu mando, a teu pedido, sendo um contigo, ajudando-te a nos amparar. Se conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Gratidão.